Nós estamos chegando até você com o nosso culto online. Que bom que você pode nos acompanhar aí da sua casa, você e também a sua família, quando for o caso. Saudamos a você com a palavra do profeta Isaías, no capítulo 55, o versículo 11, que diz assim: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É com esta palavra que nós saudamos você. Ao realizarmos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse triuno Deus que vem até nós com a sua palavra. A palavra de Deus não quer voltar vazia, para que também você, ao terminar este culto, não se sinta vazio, bem pelo contrário, preenchido por esta preciosa palavra de Deus. E ao celebrarmos este culto, queremos também, já de início, ouvirmos a leitura do primeiro texto bíblico para hoje, que nós encontramos no livro dos Salmos, Salmos de número 86, os versículos de 11 até 17, e o Ronan vai nos proceder à leitura deste texto bíblico. Ó Senhor Deus, ensina-me o que queres que eu faça, e eu te obedecerei fielmente. Ensina-me a te servir com toda a devoção. Senhor, meu Deus, eu te louvarei com todo o coração, e anunciarei a tua grandeza para sempre. Como é grande o teu amor por mim! Tu não deixaste que eu fosse levado para o fundo do mundo dos mortos. Ó Deus, estou sendo atacado por gente orgulhosa. Um bando de pessoas violentas está querendo me matar, pessoas que não querem saber de ti. Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e de amor. És sempre paciente, bondoso e fiel. Olha de novo para mim e tem misericórdia de mim. Dá-me a tua força e salva-me, pois eu te sirvo, como te serviu também a minha mãe. Ó Senhor Deus, dá-me uma prova da tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado, e ficarão envergonhados. O salmista clama pela presença de Deus, clama pela compaixão de Deus, clama para que as suas palavras, as suas orações sejam ouvidas e que desta forma também Deus possa perdoar os seus pecados. Convido você, que você se una comigo agora, numa palavra de oração e especialmente para confessarmos os nossos pecados. Oremos. Sim, amado Deus, nós queremos também experimentar a tua misericórdia. Queremos sempre de novo experimentar o teu perdão. E é por isso que nós agora clamamos a ti. Perdoa-nos quando nós erramos. Renova também a nossa fé. E ao estarmos celebrando este culto, queremos celebrá-lo também com alegria e com gratidão, na certeza de que tu ouves a nossa oração e também na certeza de que tu perdoas todos os nossos pecados. É assim que, agradecidos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queremos ouvir agora a canção Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui.
buscamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer o teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Esta canção, este hino nos lembra que ao estarmos na presença de Jesus, nós também somos convidados a meditar na sua palavra. Hoje a nossa reflexão quer falar sobre a parábola do trigo e do joio, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 24 até 30, e a Jussara vai nos fazer a leitura deste texto bíblico. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem a tirar o joio, poderão também arrancar o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado o joio. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, bem como a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem agora, neste momento. Trigo e joio são duas plantas. E Jesus contou justamente esta parábola. Antes mesmo de Jesus contar esta parábola do trigo e do joio, Jesus já havia contado a parábola do semeador. Por sinal, todo o capítulo 13 de Mateus é um capítulo que fala de parábolas, sobre várias parábolas. São as primeiras parábolas que Jesus passou a contar. No ministério de Jesus, nós sabemos, é claro, né, que Jesus usou muitas comparações. E essas comparações foram então chamadas de parábolas, que era uma maneira de chegar até as pessoas usando comparações das suas situações, comparações da sua época, para transmitir, digamos assim, uma
lição importante, ou às vezes até, como a gente diria hoje, uma lição de moral. Então começa com a parábola do semeador, onde a semente foi lançada, onde a palavra de Deus foi lançada. E esta semente, então, encontrou 4 diferentes tipos de terrenos, de terras. Poderíamos dizer 4 tipos diferentes de pessoas. E na sequência, então, vem a parábola do trigo e do joio. Como eu disse há pouco, são 2 plantas muito semelhantes. E a parábola nos diz então que estas 2 sementes cresceram. Mas o semeador, ele somente plantou o trigo. E o joio, diz o texto bíblico, que foi lançado pelo inimigo enquanto os trabalhadores dormiam. Aí nós poderíamos dizer, mas afinal de contas, se foi semeada uma semente boa, por que nasceu junto uma semente que não era boa? Porque o joio significa justamente aquela semente ruim, ou aquela erva daninha, nem semente poderíamos dizer que é uma erva daninha, um inso. E isto me fez lembrar da minha infância, quando até os 10 anos de idade eu me criei na roça. E eu lembro meu pai semeando trigo, semeando milho muitas vezes, até soja, pequenos agricultores. Éramos pequenos agricultores. E meu pai pegava essas sementes na mão e jogava essas sementes na terra. E pouco tempo depois, essas sementes brotavam, elas cresciam. E a gente percebia que crescia alguma outra coisa junto, mas a gente não conseguia distinguir o que era trigo e o que não era o trigo. Por exemplo, sendo fiel a esta parábola aqui. E o texto bíblico nos diz que as 2 sementes cresceram juntos, ou o trigo como semente e a erva daninha, o joio, cresceram. E quando estavam crescendo, os discípulos perguntaram para Jesus, mas a gente devia arrancar o joio. Aí Jesus diz, não, vamos deixar o joio crescer juntos. E no momento, somente no momento da colheita, é que vai acontecer a separação. Esta parábola nos mostra exatamente como Deus age. Deus age, digamos assim, de uma maneira totalmente diferente do que nós. Quantas e quantas vezes nós queremos definir as coisas de acordo com o nosso critério, ou com os nossos critérios, e achamos que Deus precisa assinar embaixo aquilo que a gente define como verdade, quando muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus. Um pastor chamado José Cláudio Fonseca, ele faz um comentário sobre esse texto e ele diz, nós vemos como o Senhor, nós não vemos como o Senhor vê. Muitos contrariam a orientação do Senhor do campo na parábola, que é Deus. Passam a mão na foice e vão logo cortando este ou aquele, porque segundo o seu julgamento, trigo e joio não podem ficar no meio da igreja, pois causam muitos males. É mais fácil cortar do que ter paciência. É mais fácil cortar do que ter paciência. Esta parábola, creio eu, nos traz alguns ensinamentos bem interessantes para a nossa vida. O primeiro deles, poderíamos dizer assim, que nós convivemos sempre com o bem e com o mal.
São duas plantas, são duas situações, são duas atitudes e também são dois caminhos que se apresentam nesta parábola. E as duas plantas, então, o trigo e o joio, elas estão juntas, no mesmo ambiente, no mesmo lugar, no mesmo terreno, na mesma terra. São iguais quando começam a crescer, e impossível de diferenciá-las. Só no momento da colheita, quando, como eu disse antes. O trigo significa o bem, o joio significa o mal. Exatamente isso. E assim nós podemos também comparar a nossa vida. A gente talvez gostaria que na nossa vida só acontecessem coisas boas. E às vezes até a gente ouve promessas, ou já ouvimos em algum lugar alguém dizer assim, não, acredite em Jesus, entregue a sua vida para Jesus, que tudo vai ficar bem, nada de ruim, daí vai acontecer na sua vida. Na verdade, essa é uma promessa enganosa. Nós sabemos, experimentamos, e talvez eu não precisaria nem dizer isso para você. Mas sabemos que na nossa vida, nós enfrentamos coisas boas e coisas ruins. Gostaríamos que as coisas ruins não acontecessem. Mas elas acontecem. Elas acontecem. Falando em coisas boas ou coisas ruins, lembrei que certa vez um comerciante, ao receber um vendedor do seu comércio, o vendedor, quando chegou, ele perguntou a este comerciante, como são as pessoas aqui desta cidade? Aí ele respondeu, não, o pessoal aqui é jóia, é bacana. Aí saiu este vendedor, horas depois chegou um próximo vendedor, e este próximo vendedor fez a mesma pergunta, olha, eu venho de outra cidade, e eu gostaria de saber como é que é o pessoal aqui dessa cidade. Aí o comerciante disse assim, você tem que abrir o olho, o pessoal aqui nessa cidade é muito esperto, né? Você tem que abrir o olho, não é gente muito boa não. Enquanto este comerciante atendeu os dois vendedores, o filho deste comerciante, de repente, ficou ouvindo toda essa conversa e perguntou para o pai, mas pai, como é que para um vendedor você disse uma coisa e para outro vendedor você disse outra? Para um você disse que as pessoas são boas e para outro você disse que as pessoas não são tão boas assim, são ruins. Aí o pai olhou para o filho e disse assim é a vida, assim é a sociedade. Nós temos pessoas boas e pessoas ruins. E assim também acontece conosco. Temos experiências boas, temos experiências ruins. Então esse é o primeiro ponto. Nós convivemos constantemente com ambas as situações na nossa vida. Num segundo lugar, a partir desta parábola do trigo e do joio, podemos dizer que a tarefa de fazer a separação, ela não é nossa, mas é de Deus. Já foi dito que o joio representa as situações difíceis ou o mal que se apresenta diante de nós. E esse joio no meio do trigo tem justamente a sua finalidade de também nos levar muitas vezes mais perto de Deus, para que a gente de repente ore mais, para que a gente busque mais a presença de Deus. Se algo ou alguém tem perturbado a nossa caminhada, seja na igreja, seja no trabalho, ou mesmo seja na escola, ou em qualquer outro lugar, saiba que Deus está nos testando. Por isso, não deveríamos nos irritar, não deveríamos nos indignar, como diz a própria palavra de Deus, mas sim buscar a presença de Deus, porque Ele, e somente Ele, tem o suficiente poder para no tempo certo fazer a separação. É Deus quem vai fazer a separação entre o bem e o mal, como diz a parábola. Mas nós, como eu também já disse antes,
Às vezes nós queremos fazer a separação, às vezes nós apontamos o dedo para o outro, às vezes nós fazemos o julgamento quando esse julgamento não cabe a nós. E em terceiro e último lugar, ainda gostaria de dizer para você que esta parábola nos ensina que a paciência é, poderíamos dizer assim, o melhor remédio. O Salmo de número 40, no versículo 1, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Esperei pacientemente pelo Senhor. Desde a plantação, desde o plantio, melhor, até a colheita, é preciso esperar. É preciso ver a planta crescer, é preciso a natureza interagir para que a planta possa chegar no seu momento da colheita. E só no momento da colheita vai acontecer então esta separação. Mas precisa ter paciência, precisa ter paciência. O tempo certo precisa transcorrer. Não adianta queimar etapas. E assim também é na nossa vida, quando nós queimamos etapas e nós perdemos a paciência, nós muitas vezes não deixamos Deus agir para estar transformando no tempo certo também a nossa vida. E paciência é talvez a palavra que nós mais precisamos estar usando agora nesses dias. Há poucos dias atrás chegou uma senhora no meu escritório e disse assim: minha filha já está perdendo a paciência, já está perguntando, mas quando é que nós vamos retornar aos cultos presenciais? Estou com saudade de ir para a igreja. E daí esta mãe disse assim que lembrou para sua filha justamente daquela canção: calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 porque eu dedico este refrão para a sua alma. Essa música está sendo tocada, cantada agora bastante nesses tempos. Então calma, paciência, é isso que Deus nos orienta também a partir desta parábola. Afinal de contas, tomo a liberdade e a coragem de perguntar para você: você é trigo ou você de repente é joio? Então seja trigo e não joio, porque o trigo é que vai produzir os frutos no reino de Deus. Então observe, pare, ore, observe, porque Deus vai fazer a sua obra. Seja então o trigo para dar frutos, e a partir desses frutos, que você também seja útil para as outras pessoas. Que assim também Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Amém. Convido você para uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, porque podemos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Esta parábola nos ensina lições preciosas. Lições em que nos ensinam que o bem e o mal, eles convivem simultaneamente. Mas Tu nos convidas também para buscarmos o bem, buscarmos a vida, buscarmos a Tua salvação, a termos paciência e deixar que Tu faças a separação e não nós. Porque na medida em que Tu ages na nossa vida, nós também vamos aceitar pacientemente a Tua vontade. Mesmo que nos irritemos, mesmo que às vezes venhamos a perder a paciência. Mas queremos deixar a nossa vida nas Tuas mãos, sabedores de que Tu és o nosso Deus em todos os momentos. Assim oramos agradecidos a Ti em nome de Jesus. Amém. Queremos ouvir agora mais um hino e ouvimos agora o hino Nome sobre todo nome. E se você quiser cantar conosco, cante junto também este hino. Toda
Cristo está Senhor. Antes de finalizarmos o nosso culto de hoje, nós ainda queremos ter um momento final de oração. E hoje nós temos também uma família enlutada. Nós queremos lembrar que na última segunda-feira, no dia 13, faleceu a dona Hildegard Brandt. Ela que nasceu no dia 7 de novembro de 1933 em Joinville. Ela alcançou a idade de 86 anos, 8 meses e 6 dias. Ela foi casada com com Afonso Brandt. E o casal então teve 2 filhos, o Egon e o Nelson. Deixa enlutados os 2 filhos, 2 noras, um irmão, 2 irmãs, um cunhado, 6 netos e 9 bisnetos. A dona Hildegard foi sepultada no dia 14, último dia 14, na última terça-feira, aqui no cemitério municipal, aqui no centro da cidade. Nós queremos estar lembrando então a família em oração, e nessa oração, além da família enlutada, nós queremos também estar colocando os outros motivos nossos que nós temos. Convido você para que você também ore comigo neste momento. Querido e bondoso Deus, nesse instante nós lembramos em primeiro lugar a família enlutada, que perdeu nesta semana a dona Hildegard Brandt. Fique com os familiares enlutados, fortalecendo-os, amparando-os a cada momento, para que também a Tua palavra, a Tua presença possa continuar os fortalecendo e os consolando, na certeza de que a Tua palavra, que também dá sabedoria, consola e ampara. Ao mesmo tempo, Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos a nossa vida, para que sejamos uma boa semente, lançada numa boa terra. Que sejamos uma semente que mesmo em meio ao joio, sejamos um bom trigo que mesmo em meio ao joio, possa saber enfrentar as dificuldades da vida e com paciência confiar que Tu és o Deus que renova as nossas forças. Pedimos, Senhor, que Tu estejas nos guiando, nos fortalecendo. E também pedimos ao Deus, fique com as nossas autoridades, com as nossas lideranças, com a nossa igreja, com o nosso país. Tendo a certeza de que Tu és o nosso Deus, e somente a Ti cabe o julgamento, somente a Ti cabe realizar a separação daquilo que é bom e daquilo que é mal. Assim colocamos tudo nas Tuas mãos, na certeza de que Tu és o nosso Deus. E unimos agora também as nossas vozes na oração que Tu nos ensinaste, dizendo juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero ainda deixar a bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e a cada dia te conceda a sua paz. Fique você aí na sua casa, com a sua família, na paz do nosso Deus. Amém. Agradecemos a você que nos acompanhou nesse culto. Divulgue a nossa programação, compartilhe esse vídeo, dê também a sua opinião.
na certeza de que nós gostaríamos que você estivesse conosco aqui, mas ainda não podemos estar nos reunindo presencialmente. Que Deus assim abençoe você, a cada instante e a cada momento. Fique você, então, na paz e na graça do nosso Deus. Amém.